A nossa trajetória política começa justamente nesse movimento estudantil da faculdade, e daí nós fomos apoiar Jarbas Vasconcelos, que era o candidato a prefeito do Recife, a primeira vez. Jarbas sai do MDB e negaram a legenda, uma coisa até parecida com os dias de hoje, e Jarbas se abriga no PSB e disputa a eleição de prefeito do Recife contra Sérgio Murilo e todas as forças que a gente achava que era o atraso, que era aquilo que não representava avançar. E Jarbas consegue ganhar uma eleição disputada, uma eleição desigual, que teve a participação popular dos movimentos populares, da sociedade civil organizada, uma eleição que foi exitosa e que aí leva a gente todos a trabalhar na prefeitura, a acompanhá-lo politicamente, e a gente passa a trabalhar no gabinete com o chefe do gabinete, Raul Henrique. Dali, Dr. Arraes ainda estava no exílio e logo depois Dr. Arraes volta do exílio. Quando o Dr. Arraes chega, nós tínhamos um candidato que era o candidato natural, que era Marcos Freire, isso é o que foi dito. Dr. Arraes deveria ter sido o nosso candidato a governo, mas foi candidato a deputado federal, foi proporcionalmente o deputado federal mais votado do país. O segundo deputado foi Jarbas Vasconcelos. Perdemos a eleição com Marcos Freire para Roberto Magalhães. E aí o que é que acontece? A gente passa, depois a acompanhar Eduardo e Dr. Arraes no estado. Dr. Arraes vem candidato a governador, ganha a eleição. Marcos Arraes vai ser o chefe do gabinete, depois Marcos Arraes sai e Eduardo assume a chefia do gabinete, e aí nós fomos trabalhar com o governador e com Eduardo no gabinete do governador. Eduardo era o chefe do gabinete e a gente era justamente um assessor de Eduardo no gabinete do Dr. Arraes. Trabalhar com o Dr. Arraes era o sonho de todo jovem estudante de Direito, porque o Dr. Arraes tinha uma memória, uma história viva, de lutas libertárias, do movimento popular, de toda uma trajetória que a gente já o conhecia, de ouvir dizer, dos nossos pais falarem. E aí depois a gente passa a admirá-lo muito mais quando a gente passa a conviver com ele e ver o quanto ele respeitava o povo pernambucano, o quanto ele procurava fazer. Dr. Arraes teve uma dificuldade muito grande, porque toda vez que foi governador, nesse retorno dele, ele pegou oposição do governo federal. Ele pegou Sarney como presidente, depois ele pegou Fernando Henrique como presidente, ele governador de Pernambuco, um estado pobre, que precisava dos investimentos. E a gente sabe o quanto é difícil governar esse estado sem ter o recurso, sem ter o alinhamento do governo federal, sem ter as rubricas federais para que a gente pudesse realmente desenvolver Pernambuco. Mas, do ponto de vista do trabalho, a gente se enriquece muito, a gente aprende muito e a gente passa a admirá-lo cada vez mais. Dando sequência nisso, continuamos com Eduardo. Eduardo foi ser secretário de governo, nos levou para o governo. Depois Eduardo foi deputado estadual e a gente fez a campanha de Eduardo a deputado estadual. Depois Eduardo deputado federal. Depois Eduardo foi para a secretaria, no terceiro governo do Dr. Arraes, a Secretaria da Fazenda, e a gente também o acompanhou. E isso foi para a gente, além de enriquecedor, isso traz uma maturidade política muito grande, porque a gente passou a conhecer o Estado, passou a conhecer melhor a sua população, as suas necessidades, o semiárido, você conhecer o Agreste, você saber da Mata Sul, da Mata Norte. Essas andanças nos trouxeram muitos amigos, nos trouxeram muita responsabilidade e trouxeram também um enriquecimento que a gente vai levar por toda a nossa vida. A gente participava efetivamente de algumas decisões na área de segurança. Eduardo e Dr. Arraes, eles eram governadores que gostavam de saber das coisas, que entravam numa feira e que conversavam com populares, com as pessoas que se identificavam com o governo dele. Eles queriam sempre sugestão. Dr. Arraes era sempre, e aí, como é que estão as coisas? E ele queria saber o que estava acontecendo na Mata Norte, queria saber, às vezes, quando tinha algumas coisas que o preocupava em determinadas regiões. Eduardo era sempre o elo
de ligação da gente, né, com o governador, e as campanhas também, que eram campanhas memoráveis. Quando a gente saía com o Dr. Arraes nas feiras livres, misturava feijão com farinha, o governador chegou, se soltava às vezes uns fogos, e era uma alegria do povo, de uma confiança, de um respeito e de uma admiração muito grande. Eduardo também não foi diferente. Político, né, que fazia aquilo com sabedoria, com inteligência, com humildade. Eduardo foi um cara muito humilde também em aprender, em ser um estudioso, só que a vida, né, tem dessas coisas. Quando você precisa muito de uma pessoa, quando você admira muito, daqui a pouco parece que ele viveu tão intenso que se esgotou o seu tempo aqui entre a gente, mas deve estar num plano superior, ele, Dr. Arraes, e a gente fica, ao mesmo tempo que triste, com uma lembrança muito boa da contribuição, daquilo que eles nos ensinaram, daquilo que eles puderam fazer em vida para que uma população do Nordeste que precisa acreditar em bons políticos, que precisa acreditar naqueles que têm capacidade de realização, que sabem da dificuldade que é a vida, né, do povo aqui, que precisa do emprego, que precisa gerar renda. A gente tem que ter esse olhar, um olhar como um pai olha para a família. Eu acho que o governante, aqueles que tiram a sua vida para se dedicar à coisa pública, ele não pode ser egoísta, ele tem que ter pelo menos o sentimento que tinha o Dr. Arraes e o sentimento que Eduardo também aprendeu, de gostar do povo e de ver que aquilo que nós temos mais importante é a vida da nossa população, a vida do nosso povo.